Ô, Daniel, vamos falar então de coisa séria, que pra mim mundo espiritual é muito sério. É sério. Primeiro cara, tem é gente sério. que não acredita, e eu, É. e eu entendo perfeitamente, faz parte, mas tem muita coisa que eu vivi, que eu experienciei, que não tem explicação lógica. É. Pode Eu ser também. outra coisa? Pode. Pode ser. A gente, quanto mais passa o tempo, a gente acaba duvidando das coisas sobrenaturais que aconteceram, né? Não sei se acontece Porque contigo. você pensa assim, cara, será que aconteceu mesmo ou foi Será que um coisa da minha sonho? cabeça? É uma... Porque a gente sabe que a memória também, ela é plástica, né? Mas algumas dessas, tudo bem, eu era mais novo, era adolescente, algumas de criança, mas algumas já era adulto e eu sou cético a ponto de tentar achar todas as explicações possíveis. É. Não sei se você faz isso também. Faço também. Eu retiro tudo, ó, pode ser miragem, pode ser um reflexo. Depois eu vou contar algumas coisas que eu vi Sim. ou ouvi e tal. Pode ser que eu me confundi, então eu tentei checar no Eu dia. tenho um exemplo desse. Minha filha, quando era ela tá com 17 anos. Quando ela era pequenininha, a gente estava brincando na sala de casa assim, e de repente ela virava pra mim e falava assim: o Morro Vermelho. Do Aí nada. aí eu achei engraçado. É. Na terceira vez eu já falei, cara, será que tem alguma coisa espiritual aí, né? Aí eu fiquei sondando, né? Aí eu falei, A primeira cara. coisa que eu faria é, tem algum desenho que chama isso? Alguma Não, coisa? aí eu falei, cara, vou perguntar, né? Aí eu falei pra ela, o que é isso, Morro Vermelho? Ela falou, aquela parede ali, vermelha ali do vizinho. Era isso? Era isso. Eu falei, Ué, por que ela e fala eu Morro achando que Vermelho? imaginando o apocalipse, É. né? O sangue caindo. Melhor coisa é perguntar pra Eu criança. perguntei, ela, não, aquela parede ali. Eu Meu falei, filho pô, ficava olhando pra um canto lá da parede também que não tinha nada. Ele falava assim, ati. É. Filho, não tem nada. É estranho, é estranho. É. Animaldo também vê coisa. É isso que eu ia falar, os animais e as crianças, elas têm uma vantagem em relação a gente? Parece que existe, né, uma sensibilidade. No caso da criança é diferente. Assim, no caso do animal, a gente sabe que o nosso olho, ele tá enxergando ali no espectro visual ali do... O que é infravermelho e ultravioleta a gente não vê. Ele não pega. Então, assim, você pega... Provavelmente, aí isso já é uma questão de epistemologia, né? Que é a teoria do conhecimento, né? Como conhecer as coisas. Depende do aparelho que você está usando. É. Se você pergunta para um ser humano o que existe, que existe na tua frente, ele vai falar certas coisas. Se você perguntar para uma abelha que enxerga no infravermelho, ela vai falar Ela outras enxerga no coisas. infravermelho? É, enxerga. Tem, o olho é totalmente, né? Mesma coisa com todas as sensações. Então, o olfato. aí você pensa, cara, audição. será que o gato, o cachorro, eles têm algum outro tipo? Aí teria que fazer um estudo da fisiologia do olho do cachorro, do gato. Mas eu não sei, cara, a gente já... Eu já tive várias experiências com animais, assim, curiosas, e várias histórias também estranhas. De animais vendo alguma coisa? É, animal vendo animal possuído também, né? Sério? É. É possível também? É possível. Tá na Bíblia, né? É. A Bíblia, quando Jesus... Assim, não... Ele joga pros porcos, Os né? porcos, né? Aqui Os na demônios, né? região, né? É, tem um macete ali, né? Porque Jesus chega pro endemoniado, né? Aí fala assim, olha, o demônio esperto, né? Ele negociou. Ele falou, pô, você vai me expulsar aqui e tal, não tem como entrar nos porcos, não. Qual que é a lógica que muitos falam? Se Jesus falasse sai, e ele saísse, ele teria que ir pro abismo, pra algum lugar que até os demônios têm medo, né? Seria tipo, não é um inferno. Não, seria uma prisão temporária, como se fosse assim um lugar de passagem. Sei. Só que para sair dali dá maior trabalho e tal, é um lugar complicado, né, de sofrimento. Então aí os demônios perguntaram, a gente poderia, por acaso, se não for te incomodar muito, né, ir pros porcos? Aquele respeito, porque É. é Deus. A casa caiu, né? Aí Jesus falou, pode. Por quê? A gente não pode esquecer que naquela época, né, principalmente no judaísmo, o porco é um animal impuro. E aquilo, ou seja, era proibido criar, vender e comer aquilo. E era um grupo de pessoas que estavam criando porcos. Então, em tese, eles estavam em pecado. Eles estavam descumprindo a lei. E aí, eu creio que isso foi uma brecha para Jesus falar, eles estão em pecado mesmo, pode ir para os porcos. Porque indo para os porcos, e a Bíblia diz que os porcos se precipitaram num penhasco e morreram afogados, provavelmente os demônios, em vez de terminarem no abismo, eles voltaram a atormentar aquela região ali, que estava com essa brecha, né? Pois é. Então a Bíblia fala disso. De Então porcos... a gente tem menções na Bíblia sobre o mundo espiritual. Sim. A gente tem muitos outros livros sagrados. Poxa, demais. Tem relatos antigos. Mas eu gostaria primeiro, antes de... E eu ia falar também, muitos livros me impressionaram que eu li no passado, né? Sim. O Mundo Assombrado pelos Demônios, se não me engano. Mas ficção? Não, esse é do...
é do Carl Sagan. Mas Tá. tinha aquele, Esse Mundo Tenebroso, né? Este Mundo Tenebroso, Que é ficção. famoso. É ficção? É ficção. O livro do Daniel Mastral. Sim, Rebecca Brown. Exato, Rebecca Brown. Tem muitos livros que relatam isso, que Tem, falam sobre poxa. batalhas espirituais, Sim. demônios territoriais. Sim. Mas antes, é um tema Daniel, muito interessante. eu queria que a gente explicasse isso, né? A diferença entre o mundo espiritual, o mundo material e o que separa eles, né? Se é tipo de uma membrana, se existe alguma coisa que separa isso. Então, tem várias leituras, né? Tem gente que prefere até tentar dar uma explicação pela física, né? É. Se a gente pega aquela antiga história, a física quântica, que é das coisas muito pequenas, não conversa com a física das coisas grandes, né? Que é A tentativa é unificar isso, né? a teoria de tudo que vai unir, né? Porque as duas operam em parâmetros totalmente distintos. Uma das tentativas de fazer essa teoria de tudo foi a teoria das cordas. Pois é. A teoria das cordas parte do princípio que o que unifica as duas físicas são os quarks. Os quarks são filamentos de energia que, dependendo da vibração deles, da frequência da vibração, produz um tipo de átomo ou outro, né? Então, vibração tem a ver como se fosse a corda de um violão vibrando, daí teoria das cordas. Só que para as equações da teoria das cordas fazerem sentido, para ser uma equação coerente, é claro que isso vai muito além da especulação científica, são contas que tem que fechar certo. Nessas equações, eles partem do princípio que existem 10 dimensões de espaço e uma de tempo. Então seriam 11 dimensões, né? Se você parte do princípio que tem 11 dimensões. 11 dimensões, né? 10 de espaço e uma de tempo. Isso até perguntei para alguns astrônomos aqui. Isso é tudo conta, é tudo Cálculo, teórico, na tudo mão cálculo, ali. cara. É na mão. Não é tem que fechar. Não é que fizeram experiência. Eu acho que seria. Tudo tem que fazer as equações. E quando não fecha, não é válido. Tem que... Para funcionar, eles falaram que precisam ser 11 dimensões. Parte-se desse princípio, né? Ali tem algumas... É difícil a gente imaginar, né? A gente tem o Tesseract, né? Como um exemplo de... Não o Tesseract da Marvel, né? Mas o Tesseract é um objeto, né? Geométrico, né? E entra muito essa questão da geometria também, isso que é interessante pra caramba, né? Existe uma teoria de tudo que se chama unidade geométrica, que é do Eric Weinstein. Então a gente não pensa muito isso, mas física quântica e geometria tem tudo a ver, né? Na física tem a ideia de simetria, supersimetria. Então, para você pensar o espaço, você tem que ter uma noção de geometria incrível, né? Então, cada dimensão é representada por objetos geométricos, né? A gente tem o ponto, né? Aí depois a linha seria uma dimensão. A gente tem, por exemplo, se você desenhar um triângulo, né? Você com 3 pontos você tem 2 dimensões, que é a largura e altura. E o cubo tem a largura, altura e profundidade, né? Então o cubo ele é tridimensional, porque ele tem 3 vetores, vetor para cima, para o lado e para dentro, né? X, Y e Z. Agora, imaginar a 4ª dimensão já começa a ficar complicado, né? Como é que você vai meter o 4? Se eu não tô enganado, o Tesseract é um exemplo da 4ª dimensão. E aí você vai tendo... Um objeto quadridimensional. Quadridimensional. Você vai tendo várias representações. Partindo dessa ideia, a gente tem algumas... É claro que eu, como cristão, vou começar comentando a visão cristã, né? Não desmerecendo as outras, muito pelo contrário. Mas no cristianismo a gente tem ali a parábola do rico e do Lázaro, que vai fazer uma distinção entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? O rico ele foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Aí o rico fala, poxa, o que eu posso fazer para ir para lá? Aí Jesus fala, não tem como, cara. Aí ele, vamos combinar uma coisa então, aviso meus parentes que estão vivos ainda para eles levarem a vida legal para não vir parar aqui. Aí Jesus fala, também não tem como a comunicação daqui com lá. A gente já fala. Então, a comunicação. Então, ou seja, são dimensões que em tese existem dentro da ótica cristã, mas estão separadas, né? A gente está falando nesse caso aqui o inferno, a terra e o céu, ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas para além dessa distinção entre dimensões, entre aspas, a gente tem o apóstolo Paulo falando, fui levado ao 3º céu. Você fala, qual que é o primeiro e o segundo, né? O primeiro céu seria esse céu que tem as nuvens e os passarinhos, né? Onde os aviões passam, né? O céu atmosférico. Céu visível. Olha lá as representações, né? 5D já é uma loucura, né? Não dá nem pra... Imagina 10D, maluco.
Funde o motor, né? Mas isso é tudo equação, é legal pra caramba, né? Pra quem Vê tem se essa... acha um gráfico também dos 3 céus aí também, eu já vi na internet. Tem umas representações interessantes, né? O primeiro céu, então, Primeiro é nossa céu é atmosfera, assim, nuvem, né? Passarinho. Segundo céu seria o céu astronômico, onde estão os astros ali, a lua, o sol, as estrelas, né? E as outras galáxias. Terceiro céu, ele já seria um céu espiritual. Então aí já seria numa outra dimensão, a gente poderia falar assim, né? Onde estariam os anjos, Deus? Onde estariam o Deus e esses seres espirituais mais evoluídos. É claro que dentro dessa lógica, a gente estaria na quarta dimensão e haveria seres que estão numa dimensão inferior à nossa também, né? Também não tem acima, tem, mas seres malignos, né? Onde vibram a inveja, essas coisas ruins, raiva. Aí o cara tá abaixo, né? Então tem a dimensão para baixo também. E faz tudo sentido. Eu li um livro chamado Platolândia, já leu? Não. Flatland, né? Entendi. Que ele faz essa explicação de como seria um ser com menos dimensões tentando entender um ser com mais dimensões. Aí ele dá o exemplo de uma folha de papel, né? Isso. Você tem uma folha de papel É reta e um ali. indivíduo é um ponto, Isso. certo? Sei. Então ele só entende altura e largura. Agora imagina se uma esfera atravessa essa folha de papel. Sim. O que ele veria? Ele veria nada, de repente um círculo pequeno, esse Aí círculo vai abre e aumentando, fecha. fecha e some. Ou seja, para a percepção dele, ele não consegue entender uma esfera. É isso aí. Ele viu que do nada apareceu um círculo, aumentou, sumiu e desapareceu. Seria uma explicação boa para essas aparições fantasmagóricas, porque Muito eles boa. se movimentam de uma maneira diferente, aparece, some, são seres distorcidos, podem ser seres de 4 ou mais dimensões, Sim. que a nossa percepção não consegue nem entender direito. É como se a gente estivesse nessa folha e só entende 3 dimensões. Exato. E às vezes eles não estão sólidos, isso que é interessante. Às vezes ele não tá 3D, ele tá só uma aparência. Pois é. Que você tenta encostar, não consegue, porque ele não se transferiu por completo, né? Ele não conseguiu fazer essa transposição. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, como desemprego, vícios em álcool, cigarro ou outras drogas, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde vamos orar pela sua cura, libertação e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda muito.